mais uma edição do Duas na Tri. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da atividade física. Malu, você faz atividade física? Pode falar a verdade aqui pra gente, seu médico não vai ficar sabendo. Verdade? Não conto. Olha, eu caminho 2,5 km da minha casa até o trabalho, a pé, 3 vezes por semana, tá bom assim? Tá ótimo. Alguma atividade física tá ótimo. Olha, a atividade física ela é importante e ajuda, inclusive, a combater doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. Essa, Silvia, é uma doença que não tem cura e a estimativa é que 1.200.000 brasileiros com 65 anos de idade ou mais sofram com o Alzheimer. E esse número deve aumentar com o envelhecimento da população e torna essa situação um problema de saúde pública. Por isso, é essencial falar de prevenção, né, Malu? Sem dúvida, Silvia. Uma série de estudos já mostrou que a prática de exercícios é uma das principais formas de evitar o avanço dessa doença e até atrasar o surgimento dela, Silvia. E para explicar melhor essa relação, a gente recebe o Ricardo William Motri, professor de Educação Física da Unip. O Ricardo é doutor e mestre em Ciências e especialista em Educação Física adaptada à saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui no Duas na Tri, viu, professor? Olá, meninas, obrigado. Eu fico extremamente honrado de poder participar. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança depositada. Tem que explicar esse cenário também, viu, professor, antes da gente começar. Você escolheu um cenário diferente aí, antes da gente fazer aqui o nosso programa. É isso mesmo, a ideia é unir o prazer ao trabalho, né? Então, por isso o cenário aí atrás. Tá certo, porque chama atenção o teu cenário. Ô, Silvia, ele já chamou a gente de meninas, então agora pode falar o que ele quiser. Pode, agora tá tudo certo. O Ricardo, e essa relação entre a atividade física e prevenção do Alzheimer já foi comprovada? Já. No mundo, a gente tem hoje aproximadamente aí 47 milhões de pessoas com algum tipo de demência. Desses 47 milhões, 50% estão caracterizados como Alzheimer, né? Então, é uma doença bastante estudada no mundo todo, tem muita pesquisa sobre o Alzheimer, e diversos estudos comprovam realmente que o exercício consegue prevenir de alguma forma a doença e, ao mesmo tempo, retardar o progresso da doença, já que estamos falando de uma doença crônica, neurodegenerativa, progressiva. Então, é uma doença grave, mas a gente tem bons resultados relacionados à atividade física. É importante a gente falar o que é atividade física, né? Quando nós falamos em atividade física, são exercícios regulares? Não necessariamente. É bom a gente deixar claro que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Então, a atividade física é toda e qualquer movimentação do corpo. Estou falando, movimentando as minhas mãos, eu estou fazendo uma atividade física, digitando num teclado, lavando uma louça, passeando com um cachorro. Diferente de um exercício físico, onde eu tenho fatores associados para um objetivo específico. Então, que fatores são esses? A frequência do exercício, a duração, a intensidade, para atingir um objetivo que seja de melhora do condicionamento físico ou de uma alta performance em determinado esporte. Então, eu posso dizer que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. É importante para o Alzheimer e para outras doenças que se tenha um grande leque de atividades físicas, incluindo o exercício físico nesse leque de atividades físicas. Agora, só para a gente entender, quem pratica exercícios, vamos dizer, ele está mais protegido do que quem é sedentário. Isso não significa que ele nunca vai ter o Alzheimer, mas melhoram as chances de não ter isso? Exatamente, né? Primeiro, a gente pode caracterizar o sedentarismo como uma doença, né? Então, o sedentarismo hoje a gente fala que é um assassino silencioso, assim como o estresse, né? Existe essa caracterização na literatura. Aliás, são dois componentes, estresse e sedentarismo, que caminham juntos muitas vezes, né? Então, é importante ressaltar que os autores colocam que a atividade física ela precisa ser realmente feita com prazer associado.
E assim eu consigo eliminar o grau de sedentarismo. O sedentarismo é o quê? A diminuição ou a falta da atividade física. Então, se eu aumento o grau de atividade física, se eu coloco prazer no exercício que faz parte da minha atividade física, eu tenho ganhos bem significativos em relação ao combate, à prevenção de diversas doenças somáticas ou doenças fisiológicas. Agora, se eu não faço com prazer o exercício, ele se torna um vilão, ele vira mais um fator estressor na minha vida. E aí existe um problema, né? Então, não significa que quem faz exercício não vai ter Alzheimer, mas quem faz exercício diminui bastante a chance de vir a desenvolver o Alzheimer. Tem aquela coisa, né, professor? Por exemplo, eu procuro praticar sempre, mas assim, por exemplo, hoje eu desci para a academia, eu não estava com vontade de fazer. Não estava com vontade. Aí você começa a fazer, aquilo vai ativando o cérebro de uma tal forma que quando termina aquela atividade física, no caso eu faço o exercício com o personal, enfim, quando termina, eu estou feliz. Então mexe com a mente. Eu acho que é por isso, principalmente, né, no caso do Alzheimer, né, professor? Exatamente. O exercício ele promove uma série de alterações no cérebro, ele consegue fazer com que a gente libere uma série de hormônios responsáveis pelo bem-estar. Então, eu tenho vários alunos que me falam, sinceramente, que o melhor do exercício é o pós-exercício, é o banho pós-exercício, essa é a melhor parte, né? Então, tem aquela sensação de prazer, de dever cumprido, mas realmente essa também é uma tarefa do exercício, trazer esse bem-estar e ativar a motivação para que você continue fazendo, né? O nosso cérebro é um grande consumidor de energia. Então, a gente precisa do exercício para vascularizar o cérebro, para aumentar a perfusão sanguínea no cérebro e liberar uma série de hormônios e neurotransmissores importantes nesse quesito de trazer bem-estar e prazer frente ao exercício. Porque isso que você falou, eu achei super importante, professor, e eu acho que tem alguma coisa a ver com o cérebro mesmo, né? Porque quando você sai, na hora que você toma banho, que você começa, vai trabalhar, vai ter alguma outra atividade profissional, de estudo, a tua cabeça fica outra coisa, quer dizer, você sai dali, então assim, é possível que mexa realmente com o cérebro, né? Então assim, por isso a razão dessa nossa discussão, né? A questão do exercício físico com a doença, né, professor? Exatamente. Com exercício, você consegue melhorar funções sinápticas, né? As conexões entre os neurônios. Isso é super importante. Você deixa o seu cérebro mais ativo, você consegue raciocinar melhor, a sua memória melhor, né? Todas as questões lógicas de desenvolvimento lógico, de tomada de decisões ficam mais rápidas. Então, a gente consegue, com exercício, criar uma neuroplasticidade neuronal. Isso, eu crio novas vias neuronais para resolver um problema. O exercício traz isso como um fator prioritário no cérebro. Então, a produção desses novos neurotransmissores ou a ativação de novos hormônios fazem com que a gente consiga deixar o nosso cérebro mais ativo, mais vivo realmente, né? Eu diminuo a chance de isquemia cerebral, de uma hemorragia cerebral, no caso do AVC, por exemplo, né? Eu diminuo as arterioscleroses generalizadas do meu corpo, que são um entupimento das artérias, e isso traz maior benefício para o cérebro. O coração fica mais saudável, porque consegue bombear mais sangue para um cérebro mais saudável, né? Além da neuroplasticidade, eu consigo fazer neurogênese cerebral também. Eu crio novos neurônios, principalmente no hipocampo, está diretamente relacionado à memória, que é importante para as pessoas que sofrem de algum tipo de demência. Você sabe, Malu, quando eu vejo a minha agenda assim tomada, né, que eu sei que eu vou ficar o dia inteiro trabalhando, vai exigir muito de mim, eu acordo mais cedo para fazer exercício, claro, porque eu gosto, mas também para oxigenar meu cérebro. Eu me sinto mais viva. Você não sente quando você dá suas caminhadas? Você não sente isso? Eu acho até que eu faço pouco, né, Silvia? Porque assim, 2 quilômetros, perguntar para o especialista, né? Dá 2 quilômetros e 900. Aí eu vou caminhando. Mas também eu comecei a andar mais rápido, porque assim, eu estava aquela caminhada de andar em shopping, né? E aí eu comecei a melhorar isso. E eu vi o meu desempenho, assim, eu fico muito melhor. Então, assim, acho que a gente devia levar isso para a vida mesmo, né, professor? É isso mesmo, a gente tem que criar o hábito do exercício, né? Você acorda de manhã, escova o dente todo dia,
Você, teoricamente, teria que fazer exercício todo dia. A caminhada que você faz para o trabalho é extremamente importante. Que bom que você passou do passeio para a caminhada, né? Já teve uma intensidade maior aí que traz mais benefícios. Eu tenho certeza que nessa caminhada você resolve uma série de problemas que você precisa resolver, né? Te deixa mais alerta, faz você pensar melhor. Sugiro que você, durante a caminhada, não use seu sapato de trabalho, mas sim um tênis, talvez, e troque no local do trabalho. Isso é importante também para evitar qualquer tipo de lesão e fazer com que o exercício seja mais Ó, intenso. e nem o tênisinho bonitinho, não. Tem que ser tênis de caminhada mesmo. Aí traz no saquinho, guarda ali, e daí coloca outro tênis. Mas não vem querer, tô de tênis. Não, tem que ser um tênis. Porque a coluna também, né? Às vezes você caminhando ali, você vai. Larga. Bom, se deixar, não quero só falar da vida pessoal, não. Vamos falar. Não, vamos falar do Alzheimer. Do Alzheimer, né? Então eu queria saber, professor, quais são os principais sintomas do Alzheimer e por que o diagnóstico precoce ele é importante? Bom, o Alzheimer vai afetar a memória, vai afetar comportamento, vai afetar o pensamento inicialmente, né? Então, isso começa com alguns sintomas mínimos e vai aumentando, vai piorando no decorrer dos anos. Aliás, esse é um grande problema do Alzheimer, porque muita gente associa esses sinais simplesmente ao fato de eu estar envelhecendo. E o que não é verdade. Não é porque você está envelhecendo que você vai perder a memória. Não é porque você está envelhecendo que você não vai ver, não vai enxergar bem. Né? Isso é um mito que as pessoas colocam, associam diretamente ao envelhecimento, que logicamente acontece mais na fase da terceira idade. Mas o envelhecimento não tem uma relação direta com a perda de memória. Então, se eu estou perdendo a memória, que alguma coisa está errada. Então, as pessoas acabam deixando, achando que é algo natural do envelhecimento, e não é. E aí, quando vai ver, o Alzheimer já está em estágios mais avançados. Né? Então, esse é um grande problema. A taxa de progresso da doença, ela depende também do estilo de vida de cada um, né? Ou como foi o seu estilo de vida, o seu histórico de vida, né? Se você fumou muito, se você usou drogas, se você era ativo ou sedentário, se você comia bem ou não, isso influencia depois no desenvolvimento da doença, para o bem ou para o mal, logicamente, né? Além da perda de memória, eu posso ter problemas na comunicação escrita, na comunicação falada, eu posso ter uma certa confusão de lateralidade ou de orientação espacial, não sei onde eu estou, para onde eu vou, não sei o que é direito, o que é esquerda, posso ter alterações visuais, eu posso ter problemas de conexão, né, de conexão com a família, com os amigos, eu posso ter mudança de humor, mudança na minha personalidade, eu posso ficar uma pessoa mais irritada, eu posso entrar em depressão, eu posso ter transtornos de ansiedade associados. Então, são todos sintomas característicos aí da doença de Alzheimer. E o diagnóstico precoce é extremamente importante. Quanto antes eu faço esse diagnóstico, mais cedo eu consigo trabalhar esses sintomas associados e consigo trazer mais qualidade de vida para a pessoa e fazer com que ela tenha uma vida sem grandes agravos pelo Alzheimer por mais tempo. Né? Então, eu produzo nessa pessoa mais tempo de lucidez, vamos dizer assim. Protelar um pouco, né? Encumpridar um pouco, né? Já se sabe de verdade, de concreto, o que causa o Alzheimer, professor? Existem algumas hipóteses, né? As duas principais hipóteses são excessos de proteínas tóxicas no cérebro. Existem duas principais, que são as mais estudadas, a proteína tau e a proteína beta-amiloide. Ambas são substâncias tóxicas, proteínas tóxicas, que em excesso causam placas senis no nosso cérebro, ou mesmo emaranhados neurofibrilares no cérebro, né? Criam um nó no nosso cérebro. Isso vai fazer com que essas células neuronais morram e o nosso cérebro chegue até a diminuir de tamanho. Se pegar um cérebro de uma pessoa que teve Alzheimer e uma pessoa que não teve Alzheimer, o cérebro da pessoa com Alzheimer é menor, ele diminui de tamanho mesmo. E pesquisas recentes, uma pesquisa que saiu agora na revista Nature, em 2021, mostra que existe uma certa metástase dessas placas senis
né? Antigamente achava-se que ela era apenas uma placa que se instalou naquela região cerebral. Agora não, agora sabe-se que ela pode se reproduzir dentro do cérebro, tanto pela proteína tal quanto pela beta-amiloide. Então, esse é um grave problema, né? Ela se reproduz. Um ponto positivo, talvez nem tanto, mas um ponto positivo é que para essa evolução acontecer, essa reprodução acontecer, demora aproximadamente 35 anos para você dobrar o número de placas senis ou de emaranhados fibrilares neuronais. Ah, é bastante tempo. Pois é, mas se você não faz o diagnóstico precoce, se você começa a apresentar sinais de Alzheimer por volta dos 50 anos, depois de 35 anos, quando você está lá com seus 80 anos, 85 anos, aí você já está num Alzheimer muito grave, né? E geralmente a família vai ter esse diagnóstico lá pelos seus 70, 70 e poucos anos, onde realmente o efeito maléfico frente às funções cognitivas são muito fortes. E aí que as pessoas se dão conta. Então, quando chegam no médico, geralmente já estão em níveis mais avançados. A gente usa uma escala de grau para avaliar o Alzheimer, que é a escala de Brack, que a gente chama. Essa escala, nos níveis iniciais, ela fica em nível número 3. Conforme passa o tempo, depois de 35 anos, a pessoa com Alzheimer chega no nível 6, que é o nível mais grave de Alzheimer. As pessoas procuram ajuda por volta do nível 4 para 5. Então, já está num processo muito evolutivo do Alzheimer, né? Esse é um problema. Agora, para quem já foi diagnosticado com a doença, quais atividades físicas são indicadas? Bom, a ideia principal é que a pessoa consiga manter a autonomia dela o mais tempo possível. Então, exercícios funcionais são extremamente importantes, que fazem com que ela mantenha a rotina diária dela sem grandes problemas, né? Além disso, exercícios que melhoram o equilíbrio, melhoram força e, logicamente, melhoram a questão da memória. Então, fazer exercício onde ela precisa lembrar da série que ela precisa fazer, o que ela precisa se organizar, como que ela tem que manter aquela estrutura de exercícios é importante, né? Eu estou estimulando o cérebro a ter que tomar decisões, né? Isso é legal. Além disso, a gente sabe que o exercício, principalmente o exercício aeróbio, ele estimula um hormônio dentro do músculo que se chama erisina. A erisina, ela já foi provada aí em camundongos, por enquanto, que ela consegue combater a produção, principalmente da proteína beta-amiloide, que é uma das possíveis causadoras do Alzheimer. Então, você pega rato que tem bastante sinais de Alzheimer, como eu consigo fazer isso? Eu injeto bastante proteína tal nele e beta-amiloide, para ele apresenta sinais de Alzheimer. E aí eu faço com que ele faça atividade física, ele produz irisina no músculo, e já foi identificada essa produção também no cérebro, que é importante, e essa irisina consegue diminuir um pouco essas taxas de beta-amiloide e proteína tal. Então, além disso, o exercício é bom realmente para isso, né? Eu consigo, com o exercício, de uma forma natural, ajudar a combater um pouco o Alzheimer. Então, eu tenho que realmente estar em atividade o tempo todo, isso é importante. Professor, você falou uma coisa interessante, que é o exercício aeróbico que provoca aí a formação da erisina, enfim. Nós estamos falando justamente desse público, né, dessas pessoas que procuram e têm o diagnóstico um pouco mais tarde. Então, quais são os exercícios mais adequados para os idosos, seguindo essa linha aí do aeróbico? Ótimo. Eu preciso sempre pensar em exercícios que promovam atenção, concentração, memória, tomada de decisões, né? Então, exercícios como a caminhada, a natação, a hidroginástica são super importantes para o idoso, porque são exercícios que mostram uma certa segurança para o idoso que pode apresentar problemas de equilíbrio, ou alguma dor específica, ou um osso mais fragilizado pela osteoporose. Então, são exercícios que trazem mais segurança, e que, ao mesmo tempo, são exercícios aeróbicos, importantes na produção dessa irisina, além de outros hormônios do bem-estar, como a gente falou no início da entrevista.
Além disso, não fica de fora os exercícios de resistência, musculação, extremamente importante também para o idoso, né? Então, também vai ajudar na produção de uma série de hormônios, vai ajudar a trazer mais fortalecimento, que vai estabilizar as articulações do idoso e vai proporcionar ganhos de vascularização cerebral também. Agora, o tempo de prática é importante, professor, por dia, por semana? Quanto que é o recomendado? Eu não gosto de fazer uma regrinha, né? Porque a gente precisa pensar em cada caso, é preciso levar em consideração a individualidade biológica. Existem 3 pontos que são fundamentais. Então, a primeira é a sua organização, o quanto o exercício é viável para você e o que você gosta de fazer. Então, você precisa ter um exercício que seja prazeroso e que seja fácil de você realizar. Não adianta querer fazer um exercício de escalada na montanha e na sua casa não tem montanha perto. Então, você precisa ter essa viabilidade de execução. Outro ponto importante é passar por um médico sempre para ter a aptidão médica, ter as recomendações, fazer os exames direitinho, analisar as suas necessidades e depois procurar um profissional de educação física para te auxiliar na duração, na frequência, na intensidade do exercício. Isso é fundamental, são 3 pontos que acho que facilitam bastante o início, a prática aí da atividade física. E tem um equilíbrio, né? Fazer estímulos diferentes, né, professor? É importante estimular de forma diferente, né? Agora, no caso das pessoas que têm uma vida sedentária, mas querem começar a se mexer, quais são os cuidados e por onde começar, professor? É isso aí, né? Então, procura se planejar, procura passar pelo médico inicialmente, pega o seu atestado de aptidão para atividade física, faz os exames iniciais, o seu check-up e começa com atividades mais fáceis, mais viáveis de serem executadas. No seu planejamento de atividade, se você não tem condições de estar numa academia ou ter um personal, um professor do seu lado, procure colocar metas que sejam fáceis de serem atingidas. Por exemplo, eu vou fazer meu exercício hoje, vou começar, vou andar daqui até a casa da minha mãe, que fica a 3 quilômetros. Não vai dar. Você vai cansar, você vai parar, você vai ter dor nas articulações. Não, coloca metas mais fáceis. Eu vou daqui até a esquina e voltar. Pronto. Começou, né? Fez uma atividade que você conquistou, te trouxe boa motivação e você tem a vontade de continuar no dia seguinte. Diferente de caminhar os 3 quilômetros logo de cara, que vai te trazer uma frustração, porque muito provavelmente você não vai conseguir fazer. Ou se conseguir, você vai sofrer com dores, mal-estar, enfim. Então, metas fáceis de serem alcançadas, acho que é um ponto-chave aí do início para quem é sedentário começar uma atividade. E tem uma coisa de autoestima também, né, Malu? Estava vendo pela minha mãe, né, que ela faz musculação e hidroginástica. Conforme vai melhorando, vai crescendo, vai ficando bom, a autoestima vai aumentando. E aí quer fazer mais. Vê que é capaz, né? Tem autoestima. E aí, pegando um gancho, Silvia, no que você está falando, eu, até por um comentário, a Silvia falou outro dia, a gente trabalhando e ela falando que a panturrilha era o segundo coração. E aí, Silvia, do dia que você falou, todas as vezes que eu fico no telefone, eu fico assim, subindo e descendo, subindo e descendo. Então é isso que você está falando, né, professor? São atividades, assim, um comentário simples, mas eu consegui incorporar no meu dia a dia. Então, sei lá, quantas vezes eu fico no telefone por dia. Então, eu faço assim, 10 aqui, 10 ali, levantando, sabe, como se fosse dando um pulinho. Mas eu já consegui incorporar. Agora eu já não fico mais no telefone sentada, entendeu? Já é alguma coisa, não é? Sim, atividades que a gente vai incorporando no dia a dia são excelentes. Vai aumentando o seu nível de atividade física, mesmo que não seja um exercício físico direcionado, mas aumenta a sua atividade física e faz você ter mais circulação, mais perfusão sanguínea nos seus músculos, no cérebro, e deixam você mais ativo, com mais vontade de praticar. O nosso organismo, ele é extremamente regulador, né? Ele é um armazenador de energia, isso pelo nosso processo histórico, desde os primórdios. Então, a gente precisa armazenar energia. O nosso organismo ainda é assim, a gente está ainda em processo de adaptação, na evolução. Então, tudo que você come, ou tudo que você fica parado, que você não se exercita, vai acumular,
né? O seu organismo ele não vai desperdiçar energia. Então, para você desperdiçar essa energia, entre aspas, você precisa fazer atividade física, precisa se mexer. Senão você vai engordar, você vai ter uma série de comorbidades associadas à obesidade, sobrepeso, etc. Interessante isso. Né? Porque o organismo ele é inteligente, ele guarda para economizar mais para frente. Agora, além das atividades físicas, tem outras recomendações também para combater o Alzheimer? Por exemplo, cuidado com a alimentação também é importante. O que você pode falar para a gente, professor? Isso. Em relação a exercícios, eu recomendo bastante o uso de novas tecnologias para as pessoas idosas. Então, jogar videogame, está saindo muito estudo que mostra que jogar videogame para idosos é extremamente importante, auxilia a concentração, atenção, agilidade, melhora a coordenação fina. Se forem aqueles videogames que escaneiam o corpo, melhor ainda, porque ele vai se movimentar para jogar. Faz uma relação, né? Aumenta a conexão do vô com o neto vai ensinar ele a jogar, isso é legal também. Fazer atividades ao ar livre, então participar de associações, de grupos, ir no teatro, ir no cinema, sair, fazer caminhos diferentes, estimular o cérebro de formas diferentes, como às vezes escovar o dente com a mão que não é dominante, ou pentear o cabelo, ou fazer a barba com a mão que não é dominante, né? Tudo isso estimula bastante o cérebro, isso é legal de executar, é um desafio a mais, é motivante, é diferente. Além disso, as atividades culturais são importantes, como a leitura, a música, aprender um novo instrumento, né? Aprender um novo idioma, isso é extremamente relevante para o cérebro. E a alimentação não foge disso também, né? Então, importante para o Alzheimer é ter, como qualquer outra doença, ter uma alimentação extremamente equilibrada. Existem alguns alimentos que são estudados que parecem prevenir mais os índices de Alzheimer, porque são alimentos antioxidantes que diminuem a quantidade dessas toxinas no cérebro, dessas proteínas que são tóxicas no cérebro. Alimentos como ricos em ômega 3 são importantes, alimentos do complexo das vitaminas B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, todos esses alimentos, né? Aqueles alimentos que têm selênio, no caso das nozes, etc., são extremamente importantes como antioxidantes também. Olha, professor, e eu quero saber também alguns sintomas relacionados ao Alzheimer, são ansiedade e depressão. Os exercícios ajudam a amenizar isso também, professor? Sim, no Alzheimer, mais de 60% das pessoas que têm o diagnóstico de Alzheimer no início do diagnóstico, no início da doença, apresentam realmente sinais de depressão ou transtornos ansiosos associados. Existem vários estudos já que comprovam que o exercício pode tratar a ansiedade, tratar a depressão leve ou mesmo prevenir esses sintomas e ajudar os pacientes com Alzheimer. E você falou também do lado cognitivo, né? Que ele desperta. Aí tá aí o teu violãozinho que você deve tocar, né? A música. Então a música também tem que despertar o lado cognitivo do prazer, né? Da alegria, né, professor? Exatamente, né? O fato de você ter que aprender um instrumento, ou você só de escutar a música, acho que isso já traz uma série de novas conexões cerebrais. Acho extremamente importante. Olha, professor, ótimos esclarecimentos, né, Silvia? Acho que deu para dar jogar um pouco de luz sobre esse assunto, né, professor? Quero agradecer a sua participação aqui, Ricardo, e sobretudo pelos seus esclarecimentos. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigado a vocês pelo carisma, é um grande prazer conversar com vocês e eu fico à disposição sempre para a gente conversar sobre atividade física e não só sobre o Alzheimer, como outras doenças associadas também. Vai ser um prazer participar. Muito obrigado. Certo. Olha, o Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau.